Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tio Carlos para fazer uso da tribuna. Dispõe de 10 minutos. Desculpa. A presidência vai refazer a fala. Convido o nobre vereador Edson da Creatinina para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária, em 1 de março de 2011. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e Paulo Messina, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Adilson Pires, Carlos Bolsonaro, Bencardino, Dr. Gilberto, Andréa Gouveia Vieira, Carlinhos Mecânico, Tânia Bastas, Dr. Jorge Manaia, Dr. Edson da Creatinina, Jorge Braz, Sônia Rabelo, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Eider Dantas, Luiz Carlos Ramos, Professor Washington, Ivanir de Mello, Paulo Messina, Dr. Eduardo Moura, Eliomar Coelho, Leonel Brizola Neto, João Cabral, aí Argimiro Pimentel, 25, assume a presidência do senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar do secretário, a senhora vereadora Tereza Berger. Encerra-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro vereador inscrito, o nobre vereador Tio Carlos, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes. O que me faz subir essa tribuna infelizmente, um momento triste, principalmente nós que somos pais, e especialmente na minha causa, que é a minha luta em função de estarmos aqui sempre brigando pelos direitos das crianças e adolescentes. E, infelizmente, mais uma vez, acordamos ontem com aquela notícia muito cruel. Afinal de contas, uma criança de 6, que iria completar 7 anos, foi morta de forma covarde. E eu não poderia deixar de pedir a esta casa que cada vez mais nós possamos fazer a nossa parte como legisladores. Claro que da forma que foi feita, como já outras tragédias aconteceram, como o menino que foi arrastado, que fica muitas vezes na nossa memória, mas logo depois cai no esquecimento. Esse crime bárbaro precisa ser, claro, punido pela justiça. Mas, quando isso acontece, é importante que todas as pessoas possam refletir, principalmente em relação às crianças. Nossas crianças precisam de quem as defendam. E hoje, tendo a oportunidade de estar nesta casa, vejo às vezes alguns companheiros com comentários, às vezes, dizendo que as crianças já têm grandes defensores, a legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existe no papel. Eu peço aos companheiros que reflitam e que nesse momento de tragédia, nessa desgraça nessa família, que envolve aí desacordos, desacertos familiares, mas que as nossas crianças precisam realmente de mais proteção. Pediria a essa casa que fizesse um minuto de silêncio, senhor presidente, se o senhor pudesse dar isso, não só pela menina Lavínia, mas por muitas outras crianças que são vitimadas cruelmente. Essa veio a óbito, mas infelizmente a violência das drogas, todas as violências que são presentes na vida das nossas crianças, como é a criança que não tem escola para estudar, criança que precisa ser medicada e não tem médico para medicá-las. Quer dizer, isso que eu estou dizendo acontece no dia a dia. Então, nesse sentido, eu queria que esse momento de tristeza, todos nós, e aí independe daqueles que têm filhos ou não, mas que a luta da criança, a defesa da criança, seja feita por todos nós. Então, senhor presidente, gostaria de pedir que esta casa dedicasse um minuto de silêncio a essa criança, que com certeza hoje já está do ladinho de Papai do Céu. Gostaria de que essa casa demonstrasse, nesse minuto de silêncio, a tristeza que possa ser compartilhada com aquela família. A presidência acolhe a sugestão do nobre vereador Tio Carlos. Um minuto de silêncio no plenário.
Obrigado, senhor presidente. Enfim, eu gostaria também de fazer aqui algumas colocações em relação a uma visita que fiz à comunidade do Rio das Pedras. Esse meu recado vai, claro, para o Executivo, para o prefeito e seus secretários, para que olhem com carinho aquela região. Nós temos em Rio das Pedras uma população que supera de muitas cidades do interior do nosso estado e em grande parte das cidades do nosso país. Temos lá uma população crescente que, infelizmente, está vivendo grandes problemas em todas as áreas. Na área da saúde, vejo lá o esgoto correndo a céu aberto. Na área da educação, o número insuficiente de escolas e de creches, porém já fiz até uma observação à secretária de Educação e ela está comprometida em buscar espaços para construir novas escolas e novas creches. Aliás, li até outro dia que foi lançado já a obra para mais 2 escolas naquela localidade. Mas, como estive lá essa semana em função de uma manifestação que os alunos fizeram na escola Euclides da Cunha, em função da climatização das salas, em função desse calor que a nossa cidade vem fazendo aí nos últimos dias, e os alunos de lá também resolveram fazer a manifestação buscando que os ventiladores instalados nessa escola pudessem ser consertados. Essa é uma escola curiosa, senhor presidente, o senhor que é membro, aliás, presidente da Comissão de Educação dessa casa, eu nem sabia que isso acontecia, mas essa escola é um caiaque, né, inaugurado pelo Collor em 1990. Lá temos ensino médio, mas também temos alunos do ensino fundamental. É uma escola do Estado que tem alunos cursando do 6º ao 9º ano. Estive lá fazendo essa vistoria, estive com a diretora e vi que a diretora está comprometida em resolver os problemas. Infelizmente, é um prédio muito velho e lá existem dificuldades em relação à manutenção. Porém, o principal, vi que os professores têm ciência e estão lutando para dar melhor conforto, não só ao profissional, mas sim também àquelas crianças. Mas, quando saí, resolvi andar para o Rio das Pedras. E fiquei chocado, senhor presidente. O lixo está tomando conta daquele bairro. E eu estive na Associação de Moradores perguntando por que daquela situação. E constatei que, infelizmente, a coleta de lixo vem deixando a desejar. O que me assusta, porque tenho confiança no trabalho da Conlurb, mas no Rio das Pedras está acontecendo algum problema que eu gostaria que a Conlurb e que também o secretário de Conservação, Osório, fizesse uma visita, uma comunidade que aqui nesta casa já teve até representantes daquela região, que hoje eu me sinto na obrigação como vereador dessa cidade, como membro desse legislativo, e uma das minhas funções é, claro, fiscalizar o Poder Executivo. Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao Executivo para que realmente pudesse fazer lá uma ação de ordem, no sentido de poder, por exemplo, que a Rio Luz possa restabelecer. Eu fiquei até lá à noite e vi que temos problemas de manutenção da iluminação pública. Então, eu gostaria de pedir que ficasse registrado esse apelo que eu faço e tenho certeza que poderemos ter ali, claro, com a boa vontade dos órgãos da Prefeitura, uma melhora de qualidade de vida daquele povo lá. Reputo que é um povo trabalhador, muitos são moradores oriundos das cidades do norte e nordeste do nosso país, e vêm para cá com uma expectativa de trabalho, e vi, e reconheço, aqui vejo o esforço até do nobre vereador Chiquinho Brazão, o deputado estadual também, Domingos Brazão, que vem atuando naquela região, e eu quero somar, no sentido de buscarmos aí solução para aquela população. Do mais, agradeço, senhor presidente, e desejo a todos os companheiros, infelizmente hoje parece que teremos um quórum reduzido, mas peço e desejo a todos que tenham um carnaval muito especial, um carnaval de muita paz, um carnaval de muita responsabilidade, e que possamos aqui
nesse momento, de fazer o Carnaval da Família, lembrando que a violência em nenhum momento tem que estar associada a uma manifestação cultural que é tão natural da nossa cidade, do nosso país. Então, desejo a todos um Carnaval de muita paz, de muita responsabilidade e, principalmente, que a todos, crianças e adultos, porque dentro do meu conceito, senhor presidente, temos poucos bailes infantis. A Prefeitura está fazendo aí alguns carnavais de rua, patrocinando alguns blocos, mas não vejo iniciativa da Prefeitura para o baile infantil, para o baile onde possa se passar momentos ali de segurança, de alegria com toda a família. Espero que também o secretário possa estar enxergando que a criança precisa de ter lazer, a criança também faz parte do Carnaval. Então, a todos, feliz Carnaval. Obrigado, nobre vereador Tio Carlos. Conte comigo, sim, nessa luta. E esse exemplo dessa escola, existem outras no Estado, por exemplo, o Sara Kubitschek também é uma escola do Estado, que também tem uma escola municipal, uma escola fundamental dentro das suas instalações funcionando. Isso para treinar os normalistas que se formam no ensino médio. Próxima oradora inscrita, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. A vereadora trocou de ordem com o nobre vereador doutor Eduardo Moura. Por favor, a tribuna, 10 minutos. Senhor presidente, companheiros, vereadores e vereadoras, assessores, representantes da imprensa, funcionários da casa, boa tarde. Eu queria, inicialmente, pensar algumas considerações que foram feitas pelo companheiro Tio Carlos a respeito, primeiro, do lixo. Quer dizer, o lixo não é só a questão da sujeira, é a questão da saúde também. Então, eu acho que tem que haver um cuidado especial em relação ao lixo, porque ali proliferam doenças, inclusive para pessoas que nem são os depositários daquele lixo naquele local. Então, eu acho importante essa colocação que o senhor fez, vereador, porque isso serve para que as autoridades fiquem atentas em relação a essa possibilidade de doenças através do acúmulo de lixos, que não é só em Venda das Pedras, não, se eu não me engano, Venda das Pedras que o senhor colocou, Rio das Pedras que o senhor colocou, mas em outros locais onde existe o acúmulo de lixo e, consequentemente, isso leva a pessoa a ficar mais suscetível a determinadas doenças. Ainda em relação àquilo que o tio Carlos colocou hoje, eu queria falar sobre os bailes infantis. Eu acho importante, porque quando nós falamos de carnaval, vem logo a lembrança, aquela questão que tudo termina em samba, mas nesse caso, é o começo que tem que ser em samba para as crianças, porque o fato da criança ter lazer, ter entretenimento, ficar ali próximo das suas casas, próximo das suas residências, acompanhado dos pais, isso tem uma função social que legitima, às vezes, principalmente nas comunidades mais carentes, e eu coloquei aqui nessa mesma tribuna a dificuldade que nós tivemos lá em Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Costa Barros, em todo aquele entorno daquela região, para conseguir fazer essa atividade de carnaval. Agora que nós estamos próximos a esse evento, eu vi o quanto foi difícil e, inclusive, é interessante citar que nós vamos fazer, não o baile infantil, porque lá nós vamos começar às 7, e acabar às 10, porque nós mesmos que estamos fazendo, o deputado Chiquinho está ajudando, e o deputado Hugo Leal também está ajudando
nesse trabalho para que a gente possa ter um carnaval lá na Praça de Coelho Neto e vamos convidar todas as pessoas. E nós vamos ter um desfile de crianças para que elas possam, é cedo ainda, 19 horas que vai começar, nós vamos fazer um desfile para que essas crianças possam mostrar suas fantasias e se divertir com os seus pais. Bem, o assunto que me traz aqui hoje é dizer para os senhores e para as senhoras que estão presentes hoje, neste plenário, que eu não imaginava que teria uma repercussão tão grande, senhor presidente. A última fala, quando eu ocupei essa tribuna, na terça-feira, quando eu falei sobre a agressão verbal que as mulheres sofriam por parte dos profissionais de saúde. Eu acho que muitos dos senhores devem lembrar da revolta que eu mostrei em relação a isso, e qual não foi a minha surpresa quando eu fui abordado por diversas pessoas da casa, funcionários, pessoas que trabalham aqui conosco e que disseram que passaram por essa mesma situação e quando não foram as pessoas, foram seus filhos, seus netos, etc. Então, alguma medida teria que ser tomada e nós já estamos encaminhando a documentação para a Secretaria de Saúde para saber se isso realmente, porque nós estamos falando aqui em tese, porque nós nos baseamos em uma reportagem de jornal, no caso do Metro Rio. Então, eu quero saber se realmente isso acontece, porque se isso realmente ocorre nos hospitais, tanto público como privados, a gente tem que tomar alguma medida que coíba isso. Uma das coisas que nós vamos fazer, que nós já estamos providenciando, é buscar um telefone 0800, né, uma linha, 0800, para que as pessoas, através da nossa comissão, possam trazer não só esses problemas, mas todos os problemas ligados à mulher. Nós já estamos buscando essa linha 0800 aqui na casa, para que as pessoas tenham um acesso facilitado e nós encaminharemos isso, com certeza, essas demandas, com certeza, para todos os órgãos pertinentes. Uma outra situação que hoje eu trago para vocês e que tem causado muito problema para as pessoas é a dificuldade de atendimento nas emergências. Isso tem e pasmem, talvez muitos dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo hoje, que às vezes a pessoa, para ser atendida em uma emergência, leva 2 horas. Como pode a pessoa chegar num local, e eu queria até fazer um comentário antes de seguir o raciocínio, e dizer que até o nome é equivocado, porque não é emergência, é urgência, porque emergência é quando existe risco de vida, e aí o atendimento tem que ser imediato. Esses hospitais que dizem emergência e que estão levando 2 horas, são urgências. A urgência é diferente da emergência, precisa de atendimento imediato, mas não tem risco de morte. Então, recapitulando, emergência, risco de morte, urgência, necessidade de atendimento imediato. Uma febre, por exemplo, de 38, 39 graus numa criança, num filho nosso, é uma urgência. Às vezes até o médico diminui o tamanho daquilo quando examina, porque não, isso é uma febre, é uma virose, etc. Mas para nós, pais, naquele momento, aquilo é uma urgência, né? Um pico hipertensivo para nós ou para um parente nosso é uma urgência. Então eu queria fazer essa diferenciação entre urgência e emergência, mas não pode uma urgência que necessita de atendimento imediato levar 2 horas para ser atendido. Eu vejo
algo que me parece até orquestrado contra o Sistema Único de Saúde, ao dizerem que está cada vez pior. E nos hospitais privados, que em muitos casos levam mais de 2 horas também para atender. Então, a questão não é do SUS, a questão não é do Sistema Único de Saúde, a questão é de que não está havendo respeito pela população. E nós tivemos aí um caso gravíssimo, que foi o daquele estudante de medicina que atendeu aquela criança e deu alta numa pós-convulsão, e essa criança veio a falecer. E era um estudante de medicina que não tinha ainda nem o seu diploma. Na rede privada, vereador tio Carlos, na rede privada, num hospital de elite, da elite, onde é atendida talvez a elite da nossa população. Então, nós temos que levantar a nossa voz, e nós que vemos, como a grande maioria ou a totalidade dos vereadores que ocupam a casa nessa legislatura, contra esse status quo. Nós não podemos ser coniventes com isso. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham o direito de, nos casos de urgência, de ter, tanto no SUS, no Sistema Único de Saúde, como nas clínicas privadas, um atendimento com mais presteza e com um tempo menor do que o que está sendo feito. Para os senhores terem uma ideia, eu estou me baseando aqui numa reportagem do jornal O Globo, de 24/2, a adesão subiu 6,3% nos planos de saúde. Isso significa um acréscimo de cerca de 2,6 milhões de pessoas em todo o Brasil que estão dentro dos planos de saúde. Se eles não têm condição de atender, porque receber mensalmente aquilo que é pago por mais 2.600.000 pessoas, então eles não deveriam receber essas pessoas dentro dos seus planos, né? Então essas coisas não podem, nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. E eu queria até encerrar para dizer algo que até me dá um certo conforto dentro dessa história que estou contando para vocês. O atendimento está mais rápido na rede pública e demorado na rede privada como um todo. Se fosse, como disse aqui um vereador há dias atrás, eu não me lembro quem disse, se fosse lá no país dos nossos avós, lá em Portugal, eu acho que até nós diríamos que é uma coisa que era daquela região, mas isso é aqui no Brasil. Infelizmente, isso é aqui no Brasil. Muito obrigado. Próxima oradora inscrita, nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras, senhores presentes e todos aqueles que nos ouvem. Primeiro, eu queria cumprimentar a essa casa, às vésperas do Carnaval, acompanhando o que disse meu colega Eduardo Moura, vereador Eduardo Moura, a respeito da repercussão que tem as notícias que aqui circulam, né? Tanto aqui meu colega vereador Eduardo falou em relação à saúde, quanto também a que eu mesma fiz aqui, junto com o Dr. Redson da creatinina, a respeito do caso da Imperatriz. Ficamos muito satisfeitos, todos, né, da repercussão nacional que ocorreu em função da denúncia que feita, não só no âmbito da cidade, como do Estado, como até do país. Então, isso mostra que o que nós falamos aqui não é sem efeito, e que o esforço que nós tenhamos que fazer aqui, ou que fizermos aqui, surgirá consequências boas se todos nos unirmos nesta tarefa.
Gostaria também de aproveitar essa ocasião para parabenizar a presidência e a Procuradoria da Câmara por uma ação judicial que foi noticiada pelo assessor especial dessa casa, Antônio Sá. Essa ação foi promovida pela Procuradoria dessa casa, no sentido de cumprimento de uma lei aprovada aqui e que teve um julgamento de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, sem que passasse pela tramitação judicial correta. Essa casa, a Procuradoria dessa casa, com autorização da presidência, fez uma reclamação junto ao STF para cumprimento da lei no seu devido processo legal. Uma ação especial, muito bem proposta, e conforme foi noticiado, segue o objetivo de todos nós aqui, de que é ver cumprida as leis que essa casa aprova. E a terceira questão que eu coloco hoje é uma questão que me foi trazida ontem, especialmente por um promotor de justiça bastante diligente, o promotor Rodrigo Terra, dizendo que entrou recentemente nessa casa um projeto de lei para a criação do PROCON municipal. O projeto de lei é recente, entrou na casa para tramitar em dezembro de 2010. Um projeto encaminhado pelo Executivo. Aliás, muito propriamente porque cabe ao Executivo a propositura de leis que criem órgãos na administração pública direta. E o que é interessante, e que me foi dito, especialmente, é que o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes, não tem, a nível municipal, um órgão de defesa do consumidor. Uma cidade com essa população, um assunto com essa repercussão na mídia nacional, estadual e municipal, no nível municipal, para atendimento dessa população, com a importância que tem os PROCONs, a cidade do Rio de Janeiro não dispõe de um órgão de defesa, um PROCON municipal. O que dizem, o que é dito, o que foi dito, é que, por exemplo, na Justiça, existe um depósito judicial de uma multa por dano ao consumidor de 10 milhões de reais, que está depositado em juízo, e que, se não for criado o órgão de defesa do consumidor municipal, com o respectivo fundo municipal que está previsto nesse projeto de lei, essa multa vai ser depositada no Fundo Nacional. E a cidade vai perder não só esse recurso, como todos os recursos de multas judiciais de defesa do consumidor. Então, essa minha fala hoje, que é um pouco mais curta, é para exortar a presidência, a mesa da Câmara, as comissões que estão no seu prazo para dar parecer, pedindo que o façam com a maior celeridade, com a maior rapidez possível, pensando nesses 6 milhões, mais de 6 milhões de habitantes que esperam que essa cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, enfim, com a presteza dessa Câmara de Municipal, crie o seu PROCON municipal, que no dia 15 de março festejará, certamente não aprovaremos essa lei nesse prazo, o Dia de Defesa do Consumidor. Gostaria que essa casa, com a diligência pelos assuntos públicos e coletivos que ela tem, atentasse especialmente para esse projeto de lei de relevante interesse público. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira dispõe de 10 minutos. Boa tarde, obrigada, presidente, meus colegas, presentes ao plenário, nessa tarde que antecede o Carnaval, já a casa bastante vazia, mas sempre é tempo para chamar a atenção para uma questão que começa a
aparecer na cidade e que se refere aos editais que estão sendo anunciados, mas que, até onde eu sei, ainda não foram publicados no Diário Oficial, para os novos convênios com creches comunitárias, filantrópicas, enfim, com as creches que, na verdade, representam hoje a oferta de metade das vagas nas creches que são ofertadas na cidade do Rio. Nós temos cerca de 45 mil vagas em creche, das quais 20 mil são oriundas dessas creches comunitárias e filantrópicas. Essas creches foram chamadas as CREs e comunicadas que haverá um pregão que se realizará provavelmente até o final desse mês de março, para a oferta de 9 mil vagas. Como ainda não foi publicado no Diário Oficial, embora essa documentação tenha sido entregue às creches nas reuniões com as CREs, essas informações ainda não estão muito claras, nós ainda não sabemos exatamente como é que esse pregão será feito. Há muitas dúvidas, e eu gostaria de fazer um apelo à nossa Comissão de Educação, que é sempre muito ativa e muito presente, que procure saber com a Secretaria de Educação exatamente o que vai acontecer, porque já há um certo pânico, digamos assim, nesse grupo de creches comunitárias, que estão com medo de perder os convênios, não têm certeza se continuarão ou se poderão continuar recebendo a ajuda per capita que hoje recebem da Prefeitura, que é uma ajuda per capita de R$ 160, e, na verdade, é pouco, a gente já sabe que é muito pouco para conseguir sustentar a creche com a mesma qualidade, por exemplo, que se oferta na creche pública. Nós já fizemos essas contas, uma criança na creche pública custa o dobro per capita do que custa a criança na creche comunitária. Já havia, então, um certo constrangimento, vamos dizer assim, da gente estar criando cidadãos assim de duas categorias, né? A que está na creche pública com o mesmo recurso da que está na creche privada, a origem é a mesma, porque o recurso da creche conveniada é o mesmo recurso público, inclusive permitido pelo Fundeb, que o Fundeb permitiu o uso dos recursos do fundo para o atendimento de creches comunitárias. Nós precisamos garantir que a gente não perca as atuais 20 mil vagas que já são ofertadas pelas creches comunitárias e que essas 9 mil vagas sejam realmente novas vagas, oferta para novas creches, coisa que até o momento não está muito claro, porque todas as creches foram chamadas para essa reunião e todas terão que se apresentar, vamos dizer assim, nesse pregão, né? Eu já fiz um contato com a Secretaria de Educação, estou esperando que a secretária abra um espaço, ou na agenda dela, ou na agenda de alguém lá que seja responsável por essa área da educação infantil, mas quero chamar a atenção e, de alguma maneira, tentar tranquilizar esse grupo de creches comunitárias, que são mais ou menos umas 150 a 170 creches, que nós estamos aqui atentos, estamos acompanhando, e certamente ninguém sairá prejudicado, até porque a gente sabe que creche é prioridade do governo Eduardo Paes, a meta dele é criar mais 30 mil vagas em creche até o final de 2012, e eu acredito que ele não vai querer perder nenhuma das vagas que ele conta hoje e que ele inclui quando presta contas ao governo federal de como é que está sendo o atendimento na cidade do Rio de Janeiro a essa população de 0 a 3 anos e 11 meses. Era isso, muito obrigada. A palavra continua franqueada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, presidente, nobres colegas.
O que me traz essa tribuna hoje é o caso de uma denúncia que nós recebemos no gabinete a respeito de uma construção que está sendo erguida pela construtora João Fortes na Travessa Guimarães-Natal, em Copacabana, que supostamente estaria causando prejuízo ao Parque da Chacrinha. O Parque da Chacrinha é uma área de proteção ambiental do governo do Estado, também é tombado, e ele está sob a gestão municipal. Portanto, ele é de nossa competência. Para quem já visitou o parque é pequeno e é um parque urbano. Ele é cercado de ruas com prédios essencialmente residenciais. Aquilo ali é uma zona residencial. O que acontece, a primeira denúncia que a gente recebeu foi em relação ao urbanismo. A denúncia que a gente recebeu fala que, ao licenciar, a construtora pediu a certidão de informações para o endereço da Rua Assis Brasil. A Rua Assis Brasil, para quem não conhece, ela faz um L, ela vem lá da Toneleiros, você desceu da Ladeira do Leme, ela faz um L, e ela tem saída num trecho. Para completar esse L que a rua faz, existe uma travessa pequena, uma travessa mesmo, uma viela pequena, uma viela com paralelepípedo, inclusive, é uma ladeira que passa praticamente um carro só, e essa viela faz a margem com o Parque Estadual da Chacrinha, que é uma área de proteção, repito, uma área de proteção ambiental. A denúncia que a gente recebeu é que o gabarito, ou seja, a altura dos prédios, a altura que se podem construir os prédios na Assis Brasil é uma, e a altura que se podem construir os prédios na Travessa Guimarães-Natal é outra. Enquanto eu falo, vejo se eu acho o mapa para mostrar para os senhores. Então, aqui está a cópia, por exemplo, da certidão de informações que nós recebemos, que fala da Travessa Guimarães, da Rua Assis Brasil, e não da Travessa Guimarães-Natal, onde o prédio de fato está construído. Porque, veja só, o fato é, o final do L realmente dá para a Travessa Guimarães-Natal. Só que o prédio não é aqui, o prédio é na Travessa Guimarães-Natal, do outro lado da rua, margeando o parque. O processo na Secretaria de Meio Ambiente está com o nome Travessa Guimarães-Natal, sim. Mas, na Secretaria de Urbanismo, a denúncia que a gente teve e os documentos que a gente recebeu até agora, portanto, não recebi ainda os da Secretaria de Urbanismo, são a da Assis Brasil. A Assis Brasil tem o artigo 448, Prefeitura de 5 de abril de 1990, que define a altura máxima de 12 metros de gabarito, teoricamente. Também não tem informação ainda da Travessa Guimarães-Natal. Mas, em vistoria ao local, eu pessoalmente percebi que todos os prédios ali não passam dessa altura de 12 metros, portanto, uma média de 4 andares. Este prédio que está sendo construído, senhor presidente, possui, com certeza, mais de 20 metros. Por quê? São 5 andares, mais garagem, mais play, mais caixa d'água. E gabarito, como Vossa Excelência sabe, conta até a caixa d'água. Esse prédio, na pior das hipóteses, com absolutíssima certeza, está superior a 12 metros. Então, nós também solicitamos à Secretaria de Urbanismo, através de requerimento de informações, não só cópia do processo de licenciamento, para ver exatamente onde está licenciado, porque a regra do gabarito não necessariamente é a mesma. Quero saber também cópia do projeto, porque o prédio está muito acima do que os prédios ali vizinhos naquela travessa. Essa é apenas, senhor presidente, nobres colegas, uma das denúncias. Outra denúncia, por exemplo, vai para o caso do prédio da obra estar cortando árvores dentro do parque. Ora, Vossa Excelência sabe que a APA, a Área de Proteção Ambiental, tem uma flexibilidade, é muito mais flexível que uma paroa, é muito mais flexível do que um tombamento. Só que o parque também é tombado.
A construtora recebeu autorização para corte de árvores dentro do seu imóvel. Em contrapartida, fazer uma compensação ambiental dentro do parque. Quando nós chegamos para vistoriar, senhor presidente, eu vi várias árvores cortadas dentro do parque que não temos como provar se são árvores que estavam originalmente dentro do imóvel ou que foram cortadas dentro do parque. Primeiro, eu queria fazer uma pausa para agradecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ao passo que nós não estamos tendo o mesmo atendimento célere da Secretaria de Urbanismo, nós tivemos da Secretaria de Meio Ambiente. Fiz uma reunião com o secretário Carlos Muniz, que chamou o diretor João Eustáquio, no mesmo dia que imediatamente marcou uma vistoria da Patrulha Ambiental. A Patrulha Ambiental foi comigo no dia seguinte, o técnico de campo era o senhor Alexandre, muito competente, muito prestativo. Eu queria deixar aqui, publicamente, o agradecimento a esses técnicos e à Secretaria de Meio Ambiente. Nessa vistoria, senhor presidente, aí já saindo da área de urbanismo e entrando na área de meio ambiente, nessa vistoria nós constatamos que, além das árvores cortadas, que não tem como provar novamente se era de lá ou não, mas que estavam jogadas dentro do parque, havia também lixo da obra, sacos plásticos de canos de PVC, luvas de pedreiro, enfim, sacos plásticos, tudo quanto é jeito que você pode imaginar, ou seja, lixo da obra dentro do parque. Isso causa danos diretos e indiretos ao parque. Então, por isso, a Patrulha Ambiental fez, com essa nossa saída lá, um relatório de vistoria e um auto de infração que acabou multando a construtora. Isso para a gente ainda é pouco, mas mesmo assim a gente deixa muito obrigado à Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente. É pouco porque eu acho que há erros no urbanismo também. Mas seria leviano da minha parte acusar, senhor presidente, sem ter as informações na mão. Portanto, eu quero dizer aos colegas, e ocupo esta tribuna hoje, para fazer um apelo à Secretaria de Urbanismo, que não leve os 60 dias, que não precise levar os 60 dias que lhe garantem a lei orgânica do município para responder meu requerimento de informações. A Secretaria de Meio Ambiente me ajudou em 2 dias. Eu fui num dia, no dia seguinte ela já estava lá. Então, eu peço à Secretaria de Urbanismo que tenha a mesma atenção ao caso que teve a Secretaria de Meio Ambiente. Mais uma vez, parabenizando aos técnicos. Para encerrar, senhor presidente, também informo que o Ministério Público Estadual, na pessoa do promotor da 3ª Promotoria na área de Meio Ambiente, Dr. Marcos Leal, já abriu inquérito para investigar esse caso. Há a disputa de que a construtora também estaria avançando 2 metros para dentro do parque. E nesse avançar 2 metros para dentro do parque, ela estaria cortando árvores do parque sem autorização, até porque não poderia ter autorização de um parque tombado o corte de árvores. A construtora alega que tem as permissões da Secretaria. A Secretaria alega que o referencial cartográfico usado nos mapas da Prefeitura e o referencial cartográfico que estão usando na área de licenciamento, há conflito, mas que não está entrando na área do parque, por isso permitiram 2 metros de, entre aspas, segundo denúncia da associação, expansão para dentro do parque. Ora, eu fui pessoalmente lá visitar também. E aí eu vou pedir ao Ministério Público que peça perícia no local para 2 motivos, senhor presidente. Primeiro motivo, avaliar se os restos mortais daquelas árvores que estão jogados ali no parque, se são de fato, podem ser de fato de alguma vegetação que estivesse lá dentro, ou se é de lá de fora do parque. Até pela quantidade de árvores e metros quadrados ali, se aquilo ali cabia dentro do imóvel original comprado pela João Fortes Engenharia. E também, senhor presidente, no local eu verifiquei, e aí por isso a perícia também é importante, verifiquei que há uma árvore, veja só, a justificativa é que o parque é que nos últimos anos foi crescendo para dentro da propriedade. Essa é a justificativa. Ora, mas eu vi uma árvore que tinha pelo menos 80 anos ali. Como que o parque cresceu nos últimos anos para dentro da propriedade com uma árvore de 80 anos ali? Só se alguém veio com um caminhão, com a árvore ali e transplantou ela já ali adulta.
né, que eu acho muito improvável de ter acontecido. Mas eu acho que para ajudar a promotoria, que já tinha esse processo, quando eu recebi a denúncia, a promotoria já tinha esse processo aberto. Eu acho aí que é importante a parceria do Ministério Público para fazer essa investigação, porque a gente tem que dar retorno à população. Existe uma forte denúncia, existem indícios, mas não vou voltar a essa tribuna quando nós tivermos mais dados sobre esse assunto. Hoje ocupo a tribuna para chamar a atenção dos senhores quanto a esse caso, informar sobre a vistoria do dano ambiental que realmente já ensejou em multa e dizer e fazer um apelo à Secretaria de Urbanismo que tenha a mesma celeridade e o respeito a essa Casa de Leis que teve a Secretaria de Meio Ambiente e deixar novamente o agradecimento ao Alexandre, que foi lá da Patrulha Ambiental, e ao João Eustáquio, que tão prontamente nos atendeu nessa vistoria. Muito obrigado. Boa tarde aos senhores. Não tendo o orador utilizado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento da mesa para a ciência das proposições recebidas. Requerimento 1074 de 2011, de autoria do senhor vereador Paulo Messina. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a instalação da comissão especial composta de 5 membros, no prazo de 120 dias, prorrogáveis por este até a metade, para analisar o transporte sobre trilhos na cidade do Rio de Janeiro, cujo serviço vem lesando o consumidor carioca no que diz respeito à má prestação e refletindo negativamente no trânsito da cidade, conforme amplamente divulgado pela mídia local. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1078 de 2011, de autoria do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, a constituição de uma comissão especial a ser composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término desta sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar, com críticas e sugestões, os atos que vêm sendo praticados pelos poderes públicos e privados envolvidos na organização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que acontecerão no Brasil, acompanhando seus desdobramentos, assim como os efeitos destes atos à população da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. A vereadora retirou. Obrigado. Esgotaram a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei número 1893-A de 2008. Inclui na subzona preservação ambiental da Zona Especial do Corredor Cultural o imóvel número 137 da Rua do Ouvidor do Centro e da outras providências. Projeto de lei complementar 13A de 2009 dispõe sobre a obrigatoriedade de individualização do medidor de consumo de água em edificações multifamiliares e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, serão consideradas e aprovadas e irão a autógrafos, nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Peço a Vossa Excelência, por favor, proceder à verificação de quórum. Fazer verificação de quórum.
O presidente solicita aos 9 vereadores que registrem suas presenças no painel. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes, 7 vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. O presidente, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para quinta-feira, dia 10 de março, às 14 horas. Antes de encerrar a sessão, gostaria de desejar a todos, os companheiros, funcionários, um carnaval de muita paz. E, enfim, que possamos apreciar esse espetáculo, mas sempre com muita responsabilidade. Está encerrada a sessão.